Bom, deixa eu contar aqui uma história pra vocês, cara. Ela é um pouco estranha. Você tá falando que eu era arrasa-corações, eu não sei o que e tal. Não era. Tipo, eu não era aquele garoto que todas as garotas da sala me viam ou queriam, não. Mas nesse ano, cara, aconteceu uma coisa que eu só fui perceber depois. Que eu acho que tinha uma garota, cara, que ela demonstrou sim interesse por mim. Só que eu já tava tão maluco das ideias, tão cheio de coisa na cabeça, tão ansioso que eu não acabei percebendo. Que enfim, essa garota ela estudou comigo desde 2021, né? Quando a gente voltou da pandemia. Nunca foi algo. A gente nunca teve uma relação muito próxima. Tipo, era ela lá no canto dela e eu no meu. Isso a gente falava de forma pontual. Em 2022 era algo meio simples e tal, né? Eu só me defendia da implicância que uma amiga dela fazia comigo. Beleza. 2023, né? Mesma coisa, não tinha nada, a gente mal se falava, a gente só fez 2 trabalhos juntos. Só que entre o primeiro trabalho e o segundo que a gente fez, teve uma vez assim, tipo assim, eu sentava literalmente de frente pro professor. A mesa do professor aqui e eu sentava aqui, de frente pro professor. E como o lugar do meu lado, geralmente, na maioria das vezes, ficava sem ninguém, ficava sozinho, às vezes vinha lá uma pessoa ou outra pra sentar no meu lado pra tirar dúvida com o professor. Beleza. Aí veio ela, uma vez, perguntou se eu podia sentar, se ela podia sentar ali, né, pra tirar dúvida com o professor. Eu disse que podia. Beleza. Ela tava lá, tirando com o professor, e eu tava no meu canto estudando. Uma coisa que eu tenho aqui. Que é isso aqui. Então, tá tudo sobre isso, né? Então. Aí tava ali lendo e tal, até que ela olhou pra mim e falou: o que você tá estudando? Aí eu acho que eu falei alguma coisa do tipo, é coisa do espaço. Aí ela falou, você gosta disso, né? Aí eu falei, sim. E foi por isso mesmo. Beleza. Aí ficou, assim, 2023 acho que foi mais essa interação que a gente teve, assim, mais estranha, né? 2024, né? Continuamos na mesma turma. E as interações dela começaram a ficar mais esquisitas, digamos. Porque ela começou a pedir internet pra mim, coisa que eu acho que ela também fazia pontualmente em 2023, mas não era com tanta frequência como passou a ser em 2024. Ela perguntou o número da chamada, qual que era o meu número da chamada, né? Por que ela fez isso? Pra saber qual que era o número dela. Mas existiam 2 formas dela saber disso. Primeiro, era contando os nomes, né? Então, sei lá, Alisson é o 1, Andressa é o 2, assim por diante. E ela vinha depois de mim, ela sempre vinha depois de mim. Então era tipo assim, se ela soubesse o meu número, ela saberia o meu, ou se ela saberia o dela. E teve uma coisa, cara, que eu acho que é a mais forte. O indício mais forte, tá? É o indício mais forte. Já ouvi essa? Calma aí. Bom, a gente cantava o hino nacional, né? A gente tinha que cantar o hino nacional e as filas eram separadas. Fila dos meninos, fila das meninas. Um belo dia, em 2024, eu tava na minha fila e tal, né? Ela tava ali por perto. Tava ali meio que do meu lado e tal. Não tava exatamente do meu lado. Até que ela chegou pra mim e falou assim, não, fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. Tipo, como eu já tava maluco, tava muito ansioso, eu não consegui perceber os sinais, né? Não consegui entender muito bem o que significava. Eu só falei, tá bom. E fiquei ali do lado dela. A gente não teve outra interação disso. Tipo, a gente não ficou conversando nem nada. Depois disso ela não veio puxar assunto comigo também. E a última interação que ela fez comigo, eu sendo atacante, pois é, né?
E a última vez que ela fez algo deu algum indício pra mim, acho que foi uma semana ou 2 semanas antes de acontecer o que aconteceu, no dia 16 de maio. Onde a professora de matemática estava entregando as provas e eu fui lá pegar a minha, né? E ela veio lá e perguntou quanto que eu tinha tirado quanto que eu tinha tirado na prova. Só que como eu já tava muito mal, nossa, vocês não fazem ideia do quão mal eu tava na época. Eu simplesmente chegava ao ponto de que eu não queria ir mais pra escola, e quando eu tava lá eu só queria ir embora. Eu parei de não conseguia mais prestar atenção na explicação dos professores e não conseguia mais focar em responder as perguntas. E nessa prova de matemática, cara, como eu estava muito mal, e o professor também explicou de um jeito ridículo lá, o que é logaritmo, como funciona, eu errei tudo na prova de matemática. E eu acabei tirando 0. E eu falei isso pra ela. Ela perguntou assim, tirou quanto? Eu falei, 0. Né? Corte rápido. Tramontina. Eu acho que depois disso, que eu lembro, não teve mais nenhuma interação. Aí aconteceu, né, o dia 16 de maio e acabou. E eu perdi um possível interesse. Uma pessoa que talvez estivesse demonstrando um interesse genuíno em mim. Que uma pessoa que não tivesse interesse não faria esse tipo de coisa. Se você pegar tudo junto, tudo que eu falei aqui, juntar, não faz sentido. E ela realmente estava interessada em mim. Eu não percebi. Isso é mais uma coisa que fica remoendo na minha cabeça. Mas tá aí, né? Tá aí. Vivendo e aprendendo, né? Isso serve de exemplo pra vocês. Caso alguém fizer esse tipo de coisa com vocês. Fiquem atentos. Minha antiga amiga da escola já me falou que a amiga dela tava afim de mim, só que eu acho que não... Só que eu acho que eu nunca vi ela. Caraca. Nunca aconteceu. Acho que eu não consigo contar nos dedos. Quantas garotas se interessaram por mim? 2. 2? 2. Interesse realmente... Não, 3. Foram 3. Mas que a terceira eu não saiba se é verdade ou não. Enfim, não foi ela que falou. Foi os primos dela. Tipo assim, eu não me acho um cara bonito, tá? Eu não me acho um cara bonito. Eu tentei pôr uma foto minha na IA lá, né? Pedir uma opinião das IAs pra mim. E eles disseram que eu era bonito, cara. Que eu tinha traços harmoniosos e tal. Rosto definido. Humilde. E eu tava entre 7,5 a 8 na nota. Mas eu não me acho um cara bonito. Eu acho que isso explica muita coisa também, pô. Se eu realmente sou um cara atraente, eu acho que o que estragou mesmo foi a personalidade. Ou então foi aquela escola. Existe sim grande chance de ter sido aquela escola.